Glória a Deus. Oh, glórias. Obrigado, Senhor. Você pode agradecer a Deus? Que com o sangue dele, ele nos reconciliou. Abba, Pai, foi ele, não nós. Nós não podíamos fazer nada, abençoado. Até hoje ninguém pode fazer nada. Se não é Deus, se não é o Senhor enviar Jesus, seu único filho por nós. Oh Deus, abre os olhos do entendimento deste povo, Senhor, para que eles entendam, Senhor, que foi o Senhor e não nós. Amém, abençoados? Vamos orar, pedir ao Senhor para Ele abrir os olhos do entendimento desses pastores da lei. Amém? Para que Ele faça milagres extraordinários no meio deste povo. Eles não sabem, como nós não sabíamos tão bem, sobre a graça de Deus em Cristo Jesus. E com isso, Senhor, quantas ovelhas padecem, Pai. Quantas pessoas sofrem, ó Deus, com tanta condenação. E hoje nós sabemos que o seu sangue nos reconciliou, que foi o Senhor e não nós, Abba Pai. Aleluia, Senhor. E graças te dou, ó Deus, que o Senhor não leve em consideração o nosso tempo de ignorância, Pai. Fazíamos, ó Deus, achando que estava tudo certo, mas o Senhor abriu os olhos do nosso entendimento e nos fez entender. Graças te dou, ó Pai. O Senhor nos fez entender tudo isso e muito mais que nós estamos aprendendo todos os dias. Amém, ovelhas? Então pode se assentar. Graça e paz a todos vocês. Até que o nosso apóstolo venha, eu vou ensinar um pouquinho algo para vocês. Amém? Me permita fazer isso. Amém, abençoados? Amém? Então vamos lá, um estudo sobre um pouquinho da palavra de Deus, sobre a graça de Deus em Cristo, sobre o que nós temos. E eu vim nesta noite falar para você que Deus faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Será que você já pensou nisso? Deus faz coisas acima, abençoado. Nós somos limitados com o nosso entendimento, não é isso? Aí você começa a pensar e falar assim, nossa, mas Deus fez além do que eu pensava. Deus fez além do meu entendimento. Ele faz isso porque Ele é Deus, ovelhas. Ele é poderoso para fazer todas estas coisas. Nós vamos aprender um pouquinho nesta noite, amém? Para que você saiba que esse Deus que você serve, Ele está no controle de todas as coisas e Ele pode fazer muito mais. Basta que você o louve, o adore, assim como a Sara acabou de cantar, né? Com muito louvor, com muita gratidão, ovelhas. Ainda que tem momentos que nós não compreendemos, não entendemos nada do agir de Deus. Mas você não tem que compreender, você tem que crer, amém? Diga assim comigo, tudo provém de Deus. Amém? Será que você consegue entender o que você falou? Que tudo provém de Deus? Abençoados. Mas vamos lá. Abram suas Bíblias em Jó 37. Vamos a uma breve palavra, um breve ensino, até que o apóstolo venha para trazer para nós o apostolado desta noite. Amém? Que pelo que ele já disse, vai ser muito edificante para nós recebermos este apostolado desta noite. Então, olha, Deus faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Jó 37, verso 5, está escrito assim, olha. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Diga, ô glória. Amém? Diga, é a voz de Deus. Diga, não a minha. Não de homens, mas a voz de Deus. A voz de Deus troveja maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Por quê? Porque nós somos, diga, limitados. Deus é ilimitado, mas nós somos limitados. Por isso que muitas das vezes nós não compreendemos
o sim de Deus, às vezes é uma coisa extraordinária, e também às vezes não compreendemos o não de Deus. Que o sim de Deus sempre há entre nós, nos nossos, né? Ah, que legal, Deus falou sim, oh glória! Que bom, Senhor, graças a Deus. Você sai contando para todo mundo, oh glória, Deus falou sim, Deus fez algo grandioso na minha vida. E o não de Deus, às vezes a pessoa coloca já um semblante meio tristinho, né, abençoado. Mas não se abate, não se entristeça, abençoado. Porque o não e o sim provém de Deus, amém? E não entendemos muitas vezes nada do que acontece, porque nós não temos que também ser pessoas que queiram, sabe? Não, eu tenho que entender por que Deus fez isso. Abençoado, se Ele quiser falar para você, te revelar por que foi o não, amém. Se Ele não quiser te revelar o porquê do não, tudo está no controle de Deus. E nós vamos seguir nossa vida tranquilamente, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é soberano e Ele age como tal. Ele não é obrigado a fazer para nós nada do que nós queremos, e sim do jeito que Ele quer. Amém? Então a voz de Deus é maravilhosamente. Ela troveja, ela fala. E quando a gente ouve aquilo que nós estamos esperando por Deus, olha, ovelhas, é algo maravilhoso. A gente se enche de gozo, a gente louva a Deus, agradece a Deus, mas, por outro lado, prepara o teu coração também para ouvir o não de Deus. Amém? Que é assim. Mas vamos lá. Vamos ver o que Deus tem para falar sobre um pouquinho para nós, sobre o que Deus faz, ovelhas. O que Deus faz, e às vezes você tem que saber que Ele é soberano e as coisas vão acontecer do jeito dEle, do agir dEle, e não tem como nós fugirmos de nada disso. Sabe o que você faz? Louve a Deus, ore, vai falar mais com Deus, vai chegar mais na presença de Deus. Se as coisas estão acontecendo por um lado ruim na sua vida, é adorar a Deus, é louvar a Deus, é falar com Ele, é orar, sabe? Porque não tem o que fazer, ovelhas. Porque nós estamos aguardando Deus fazer por nós. Amém? Tem coisas que não tem o que ser feito, ovelhas. Uma das coisas que nós já aprendemos, e eu espero que você já tenha aprendido sobre isso, é quando Deus fala um não a respeito de alguém que você está orando e Deus fala um não. Hoje em dia nós já sabemos e entendemos isso, porque antigamente nós não entendíamos isso por causa que a lei colocou em nós que nós orássemos. Se você orasse, se eu orasse, as coisas iriam mudar nas nossas vidas pela a oração. Você vai dobrar o seu joelho e vai orar até que Deus atenda o seu clamor, até que Deus mude as circunstâncias, né, Gilson? E ali nós ficávamos dias e dias orando, e abençoado, e o quadro, a situação não mudava, não acontecia nada de diferente. Aí você já se condenava, eu devo estar em pecado, eu devo estar fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus, por isso que nada está acontecendo. Mas hoje nós já sabemos, ovelhas, que Deus Ele faz o que Ele quer. E oração não muda planos e propósitos de Deus. Porém, acalma o seu coração. Você ora, você entra num descanso e fala, Senhor, está nas tuas mãos e eu vou dormir. Amém? E assim Deus age. Amém? Então abre aí em Jó, volta para trás um pouquinho, vamos lá em Jó 5, para nós sabermos um pouquinho sobre as coisas de Deus, porque Deus faz coisas grandiosas, até mesmo coisas que a gente não pode às vezes contar, porque tem gente, Gilson, que não crê. Tem gente que fala assim, você está brincando que você está falando que foi Deus que fez isso na sua vida. Então tá, abençoado. Já que a gente não pode falar, então a gente se regozija, se alegra e guarda para nós. Porque se é para você ouvir a pessoa, né, Juca, ficar falando, mas você acha que Deus fez isso? Você acha que Deus pode fazer isso? Tá bom, abençoado. Então, glória a Deus. Fique em paz, que uma hora a sua hora vai chegar. Qualquer momento Deus também faz algo extraordinário na sua vida e você vai ver que Ele faz porque Ele é poderoso. E Deus é especialista em fazer coisas grandiosas que às vezes você não está esperando. E Ele falou aí, para você ver que eu sou Deus e eu sou contigo. Amém?
Verso 9. Então, Jó 5, 9, nós vamos ler um pouquinho alguns versículos aqui, que está muito explícito tudo que eu vou ler, não tem que interpretar nada, porque o que foi dito aqui em Jó é algo explícito do que Deus faz, o que Deus não faz, e assim nós vamos vivendo a nossa vida. Ele faz coisas grandiosas que não se podem esquadrinhar, milagres que não se podem contar. Olha o que Deus faz. Ele dá chuva sobre a terra e envia as águas sobre os campos. Deus faz a chuva, Deus cessa a chuva, Deus dá o sol. Se ele falar o sol não vai sair, o sol não sai. Se ele falar a chuva não vai cair, a chuva não cai. Porque ele ordena tudo o que ele fez. Amém, ovelhas? Se ele falar para você, você vai, você vai. Se ele falar para você, você não vai abençoado. Porque Deus está no controle das nossas vidas. Ele domina a nossa vida. Amém, ovelhas? E não tente lutar contra Deus. Não, Senhor, eu vou. Não seja um Jonas. Lembra de Jonas? Jonas lutou, né, pastora Helena? Lutou. Foi para lá, foi para cá. Não quero, não vou, não é assim, eu quero do meu jeito. E Deus, não, Jonas, você vai fazer, você vai ir. Você vai ir sim. Ou de um modo ou de outro, ou a pé, de cavalo, de jegue, de carro, de metrô, de ônibus. Você vai, porque eu estou falando que você vai. Aí ele desce um ponto antes. Não, eu não vou não, Senhor. Aí ele enrola, perde o ônibus. Deus fala, não, você vai no próximo. Não, Senhor, eu perdi o trem. Só daqui 2 horas. Você vai sentar aí e vai esperar, porque você vai ir. Quer dizer, se ele fosse um pouquinho mais esperto, fala assim, não, eu vou logo, assim eu não vou perder tempo, assim eu não vou sofrer. Às vezes tem gente que passa por fome, por sede, por chuva, por tantas coisas, né, abençoado? Por não querer ouvir a voz de Deus, não obedecer. Deus está falando, faz? Diga, devo fazer. Amém? E amém. Não tem o que fazer. Quando Deus falar para você, vai, você vai. Quando Deus falar, fica, você fica. Não tenta mudar os planos de Deus, não. Por isso que você tem que ter discernimento à voz de Deus. A voz de Deus. Quando Deus falar sim, tá bom, você segue. Quando Deus falar não, você para e fica ali. Aí quando ele falar vai, aí você vai. Amém, ovelhas? Então, olha o verso 10. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Ele põe os humildes num alto lugar. E os que choram são levados para a segurança. Glória a Deus. Amém? Esse é o poder de Deus, esse é Deus. Ele frustra os planos dos astutos. Eita, Deus maravilhoso. De modo que as suas mãos não possam levar coisas alguma ao efeito. Ao efeito. Não adianta. Você quer fazer alguma coisa ruim? Alguém quer fazer alguma coisa ruim para você? Deus vai lá e frustra os planos das pessoas abençoadas. Não pensa que nós temos que ficar ali, ovelhas, clamando em oração. Porque Deus, Ele age antes de nós. Ele é antes de nós. Ele sabe o nosso amanhã. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está falando todos os dias, pedindo a Ele. Ou então algo que você quer, aquilo que está no seu coração. Deus, Ele é muito antes do que nós possamos pensar. Quando você vai pensar, Ele já sabe o que você vai pensar. Olha que magnífico isso, hein? Por isso que nós temos que saber o que pensamos, né, pastora? Pensa bem. Porque a hora que você pensa... E Ele sabe, abençoado, que nós somos, às vezes, meio que, né, maliciosos. Porque a carne, ela tem essa tendência à malícia, ao agir de uma forma maliciosa. E Deus vai lá e, Ele dá um ajuste. Aí você, né, se põe no seu lugar e fala, tá certo, Deus. Eu ia agir de maneira errada, né? Mas Deus é muito bom. Ele é muito bom, abençoados, mas muito bom. Vamos lá. Nós estamos aqui no verso 13. Ele apanha... esse Deus, maravilha. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Eita Deus, eu gosto quando Deus me corrige. Você gosta disso, abençoado, de ser corrigido por Deus? Ou você só gosta quando Deus... Coisas boas, né? Quando Deus passa a mão, tá tudo bem, meu filho. Mas quando nós fazemos coisa errada, Deus vai lá e,
puxa a nossa orelha, porque Ele nos ama, sabia disso? Deus ama todos os seus filhos que Ele corrige. Ele corrige. É para o seu bem a correção. Então, olha, Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E o conselho dos perversos se precipita. Esse Deus é o Deus que nós servimos. É esse Deus que faz essas coisas grandiosas, coisas que nós não pedimos, coisas que nós nem pensamos que Ele possa estar fazendo. Ele está fazendo e cuidando de você, abençoado. E Ele corrige a nós. Ele envia pessoas para falar conosco, para te corrigir. No momento que você está ali, Ele fala, ó, peraí, vai lá, anjo revestido em carne, e fala lá para aquela pessoa tal coisa. Sabia, abençoados? Porque Deus usa os homens para falar conosco. E é muito bom ser lembrado por Deus. Porque se você não for corrigido, se você não ouvir a voz de Deus, então como que é? Deus se esqueceu de você? Deus não está vendo o que você está fazendo, o que você está precisando? Não, abençoado, Deus está vendo. Para ambas as coisas, para a correção e para também te dar um consolo, Ele está ali pronto para fazer ambas as coisas. E não somente isso, abençoado. Quando nós não estamos andando certo, Deus também vai lá e te faz voltar ao certo. Ele te corrige, Ele te chama. Ele te chama. Faz a coisa certa. Porque assim vai te dar bênçãos. Assim você vai receber coisas boas. E nós temos visto isso. Amém? Glória a Deus. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita. As trevas os cobrem de dia. Ao meio-dia andam como de noite. As apalpadelas. Ele livra da espada da sua boca o necessitado e o pobre das garras dos poderosos. Tudo isso é Deus quem faz. Assim, a esperança para o pobre e a injustiça tapa a sua própria boca. Obrigado, Deus, por tantas coisas que acontecem para nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor envia para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que sabe das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos. O Senhor age no tempo certo. O Senhor não nos deixa ficar enganado, Pai. Porque o Senhor sabe do que está sendo falado, do que está sendo feito. E o Senhor age em nosso favor. Porque o Senhor faz coisas grandiosas que o nosso entendimento não consegue entender, mas nós sabemos que é Deus quem faz. Amém, abençoados? É Deus quem faz. Então, bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso. Não despreze. Eu falei alguns segundinhos atrás, Ele corrige. Ele corrige. E quando Deus abrir a boca do nosso apóstolo, a boca de algum irmão, para falar com você, abençoado, não ignore, porque é Deus falando conosco. Não ignore, abençoado. Às vezes, abençoado, a nossa carne ela tem mania de querer as coisas antes de qualquer momento. Se tem alguma coisa para fazer, a carne já quer. Não, eu quero agora. Eu quero que as coisas aconteçam agora. E semana passada, só um testemunho bem rapidinho. Semana passada, ia acontecer algo e eu pude ver que Deus enviou aquela pessoa. E no momento eu fiquei meio assim, falei, pera lá, o que está acontecendo? Aí eu peguei e dei um passo para trás, como eu falei para vocês, quando vocês não entenderem, abençoados, dê um passo para trás, amém? Você não está entendendo. Dê um passo para trás. Não fale nada, porque você não está entendendo o agir de Deus, o propósito de Deus. Então não fale nada, dê um passo para trás e fica quietinho.
Porque depois de alguns segundos, meia hora, uma hora, um dia, uma semana, um mês, do jeito que é o agir de Deus, nós não sabemos, Ele vai falar para você, vai te mostrar que aquilo ali não era um momento. Então, semana passada, estava acontecendo algo, e eu, né, como eu disse que a nossa carne ela é bem ansiosa, né? A minha não é diferente da sua não, tá, abençoado? Não é nenhuma carne aqui, abençoado, é aquela carne que descansa 100% em Deus. Todos nós temos uma ansiedade. Uns mais, outros menos, né? Mas aquela ansiedadezinha que fica ali batendo ali dentro, você fica, Senhor, cadê? E que hora? Quando? E vamos, estou esperando. Então, aconteceu isso. Na hora que eu estava com aquela ansiedade toda, eu só ouvi uma voz lá de dentro falando. Era o meu marido, meu pastor, meu apóstolo. Aí eu falei assim, essa voz é de Deus. Essa voz é de Deus. E quando ele falava, não sei por que ele falou, depois eu fui entender o porquê, eu falei, pera lá. Então isso aí realmente o que estava acontecendo era para que eu ouvisse e naquele momento, abençoado, ele estava postulando alguém. Mas eu ouvi uma palavra-chave, abençoados, que a minha ansiedade, eu peguei e falei, eu dou um passo para trás, Senhor. Eu estava na cozinha, ele lá no quarto dele, lá na salinha do escritório dele, eu ouvi aquela palavra, mas ele falando com alguém, e eu falei, olha, Deus enviou essa voz para falar comigo. Ronaldo, mais do que rápido. Você já sabe, ouviu a voz de Deus, você tem que, fica quietinho, abençoado, porque não se mexe muito não, senão você vai entrar na permissão de Deus. Pensou? São duas vontades. A permissão, que é a nossa carne querendo fazer as coisas, e a predestinação, que é a perfeita vontade de Deus. Só que às vezes nós, na nossa ansiedade, entramos na permissão. E quer que eu te fale uma coisa? Deus permite. Deus permite, para você ver que Ele é soberano e você está indo além do que Ele já disse que não é para fazer. Mas eu não fui além nenhuma vírgula, abençoado. Dei um passo para trás, Ronaldo. Falei, tá bom, Senhor. Já entendi a mensagem. O Senhor já abriu a boca do homem lá, já falou e eu já ouvi. Tudo está nítido para mim. Então, abençoados, a soberania de Deus, os planos e propósitos de Deus, as coisas que Deus faz, não cabe a nós ficarmos falando com Ele. Mas por quê, Senhor? Não é para amanhã, não é para depois, agora, já. Mas eu queria... Não, abençoados. Ansiedade, quando você tiver com as coisas de Deus falando, ouvindo, anula a sua carne, abençoado, naquele momento. Porque se você deixar ela ligada, você vai entrar na permissão. E aí você vai atrasar ou perder algo que estaria ali para você. Nós já discernimos isso há muito tempo. Eu sei que eu entendo, às vezes, para vocês, como eu convivo com o apóstolo, sempre eu estou ouvindo coisas, então, mais do que rápido, eu me ligo que Deus está... Então, o que vocês têm que fazer? No momento da ministração, ou seja o louvor que Deus fala com você, ou seja daqui a pouco a ministração, fica bem atento, porque Deus vai falar com você. Sabe, Cris? No momento, Deus vai falar com você. Então, se você ficar desapercebido, você não vai ouvir. E você precisa ouvir para tirar a ansiedade da sua vida. Para tirar a ansiedade da sua vida e saber que Deus, Ele está acima dos nossos entendimentos, daquilo que você quer entender. Descansa em Deus. Amém? Então, terminando aqui, verso 18. Pois Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere as mãos e também traz a cura. Esse é Deus abençoado. Esse é Deus que a gente às vezes não compreende momentos da nossa vida, situações da nossa vida, mas eu quero te dizer que se você conseguir, nos momentos mais difíceis da sua vida, conseguir dar um passo para trás e ouvir a voz de Deus, tudo na sua vida, abençoado, vai ficar melhor.
Amém? Tudo na sua vida, pastora Luzia, é dessa forma que Deus age. E nós não conseguimos entender, o nosso entendimento é limitado. E Deus, ele é ilimitado. Ele faz coisas muito além do que nós estamos aguardando e esperando. Tanto o sim como o não. Tanto o milagre extraordinário como também o não dele. Amém? E para nós terminarmos, abençoado, Romanos 12, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Em todas as situações das grandezas de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, da manifestação de Deus, de tudo, abençoado. Sabe? Fica paciente, fica calmo, fica tranquilo. Sabe? Persevera, abençoado. Porque as coisas vão acontecer, estão acontecendo da forma de Deus, não é do nosso jeito. Se você compreender isso, você vai dar glória a Deus. Se você não compreender, você vai sofrer. E eu não quero que nenhum dos filhos de Deus sofra desnecessariamente por causa disso. Amém? Porque, como eu disse, Deus faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. E quando Deus faz, quando Deus age, ou para o não ou para o sim, nós temos que saber que Ele que está no controle. Desliga a ansiedade da sua vida. Veja que Deus está no controle e Ele é soberano. E Ele vai fazer as coisas acontecer. De uma forma ou de outra. Então aqui Romanos 12, verso 12, está escrito assim, olha. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. E perseverai na oração. Mas espera aí, pastora. Há uns minutos atrás você disse que a oração não muda. Eu não estou falando que é para você orar para mudar? Eu falei que é para você orar para mudar? Está escrito que é para você ser alegre, para você perseverar, para você ser paciente. A tribulação está aí? Calma, abençoado. Você não tem que reclamar. Vai orar, vai falar com os anjos. Orar não é para você ir orar para que Deus mude aquela situação. Porque Deus está no controle de tudo. Ele sabe como agir. Nós não temos que ensinar a Deus. Amém, ovelhas? Vai lá orar, vai conversar com Ele. Senhor, graças te dou, Pai. Ainda que eu não entenda, Senhor, mas eu creio pela fé que é momentâneo, que vai passar, que amanhã vai ser melhor. Eu oro, Senhor, em Teu nome, Jesus Cristo, que eu sei, o Senhor conhece que eu sou limitado mesmo, Senhor. O Senhor conhece as minhas fraquezas. O Senhor conhece que às vezes eu sou ansioso mesmo. O Senhor conhece que às vezes eu vou lá e falo, que às vezes eu sou um pouquinho pesado de língua, né, Senhor? O Senhor me conhece. Vai falando com Deus ali, conversando com Ele, e Ele vai te entendendo, porque Ele sabe, Ele te criou, Ele sabe, abençoado. Ou você acha que Deus não te conhece? Ou você acha que nós conseguimos enganar Deus? Eu que tenho uma carne misturada com italiano e espanhol. Ansiedade, às vezes está ali. Eu vou lutando e vou freando, segurando, abençoado, segurando. Engulo para não falar e volta, saindo, engole de volta, põe para dentro. Tá pegando fogo, abençoado? Não vai jogar a gasolina. Joga água, põe um pano molhado lá em cima para abafar isso tudo, abençoado. Amém? Então, eu falei que a oração não muda Deus, mas eu estou falando que Paulo está dizendo que é para você orar agora aqui para mudar o plano e propósito de Deus? Não, abençoado. É para você descansar nele. É para você crer que Deus está no controle. Só te ensinando uma coisa. Sempre que todas as coisas vão acontecer na minha vida, na vida do pastor Marcos, nós oramos e descansamos, abençoado. Senhor, se é assim, amém, se não, é amém, e vamos vivendo. Está tudo bem. Amém, ovelhas? Está pegando fogo lá fora, mas está tudo bem, Senhor. Tudo está bem. Alguma coisa o Senhor está querendo nos ensinar. E nós já somos bons alunos. Só estamos aprendendo com Deus. Né, meu anjo? Então, glória a Deus. Tribulação, abençoado, está ali. A briga está ali. Não vai se juntar. Sai de perto, abençoado. Sai de perto. Encerrando então. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes. Pastora, não é fácil, não.
na tribulação. Não é fácil, né, pastora? É fácil para você, abençoado, passar pela tribulação? Para nós também não é, para ninguém é. Mas você tem que se alegrar, ter esperança, se animar. Não é ficar dentro de casa chorando. Vem orar, vem para o culto de oração, vem louvar a Deus. Aí quando você sai daqui, as coisas melhorou. A situação lá que estava pegando fogo lá na tua casa, quando você chega lá, o que eu quero dizer pegando fogo? Situação, briga, contenda, discussão, desentendimento. Quando você chega lá, tudo está bem. Não fique, sabe, em cima daquela tribulação. Esquece, abençoado. Se alegre no Senhor. Creia, abençoado, que Deus está no controle. Vamos perseverar, ovelhas. Amém? Porque a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, nós não conseguimos, com o nosso entendimento, compreender, ovelhas. Nem tente entrar nessa porta. Se é coisas que está trazendo um bem para você, adore a Deus, louve a Deus, agradece a Deus. Se é algo ruim que está acontecendo, abençoado, também adore a Deus, louve a Deus, adore a Deus, agradece a Deus, vai orar, vai ter paciência, vai perseverando, que as coisas logo melhoram. Amém, ovelhas? Tudo está no controle de Deus. Fala para o teu irmão, tudo está no controle de Deus. Logo o que você está pedindo vai acontecer. Amém? Vamos ficar de pé, abençoados. Olha, as grandiosidades de Deus. Eu li algumas delas, né? Lá em Jó 5. Eu li algumas grandiosidades de Deus, do que Deus faz. E a respeito do nosso dia a dia, da grandiosidade de Deus, daquilo que Deus faz e você não entende, de milagres extraordinários que você recebe, de coisas que você vê teu irmão falando, relatando. O apóstolo Marcos, ele tem um hábito muito... Eu gosto de ouvir sempre ele contando para todos nós o que Deus faz. E eu espero que você tenha esse entendimento, que é muito bom, abençoados. Porque é que você tem que ver que Deus é na vida dele. Você fala, nossa, se Deus é com o meu apóstolo, vai ser comigo também. Aí se Deus não faz nada, né, irmã Maria? Você fala assim, caramba, o meu pastor serve a Deus e nada acontece na vida dele? Eu vou mudar de igreja, nada acontece. Mas não, sempre algo está acontecendo na vida dele e logo eu estou ali do ladinho recebendo também. Amém? Aplauda ao Senhor, glória a Deus pela sua vida. Os anjos de Deus ministrem sobre você, que você é abençoado. Não saia daqui hoje, abençoado, sem ouvir a voz de Deus.